Boa tarde, gente amiga. O programa chegando nesse friozinho, né? Parece que o inverno resolveu dar o seu ar. Hoje, iniciando o dia na Serra com 2 graus e durante a tarde, já no final da manhã, já chuva de granizo no centro de Porto Alegre. Quem estava vindo para a Zona Sul também já pegou aquele granizo ali, quem sobe pela Cavalhada. O Rio Guaíba está com ondas e isso é previsão de mais chuva. Boa tarde. Boa tarde, Viviane. Boa tarde, nossas amigas, nossos amigos. E olha só, pela manhã, chuva na Zona Norte e Zona Sul com sol. Acredite quem quiser, Porto né? Porto Alegre tem essas faces. Porto Alegre, né? Isso é coisas de Porto Alegre. E como dizia Armandinho, quem nunca quis surfar no Guaíba, né? Quase isso, gente. Ondinha lá no Rio Guaíba, lá no estuário, né? Então, e esse friozinho chegando maravilhoso, bonzinho para tomar um quentão, comer um pinhão, um cafezinho, um chazinho da vovó com um bolinho de milho. Ótimo, né? Um aipim. Um aipim frito. Um aipim frito com uma carnezinha de porco. Esse horário o pessoal já começa a pensar na janta, né? E aí já começa nas receitas. Pois é, o friozinho chegou, a gente sabe que isso faz com que as pessoas se encolham mais, né? Procurem estar mais dentro das suas casas, procurem ter atividades um pouco mais concentradas. E a literatura é algo que faz parte da rotina das pessoas. Quando as pessoas querem, muitas vezes, ter mais informação. E aqui em Porto Alegre começou a série, né, um congresso que faz parte do projeto Fronteiras do Pensamento. Vocês já ouviram falar nessas Fronteiras? Pois é, Fronteiras do Pensamento é um projeto cultural múltiplo, que aposta na liberdade da expressão intelectual e na educação de qualidade como ferramentas para o desenvolvimento. Então, anualmente é uma série de conferências. E hoje, pela manhã, nós tivemos uma conferencista, né, a conferencista, que é Karen Armstrong. Nós temos inclusive a foto dela, que ela vem com uma notícia, já colocando esse assunto aqui no nosso programa. Está aí essa nobre escritora, ela é britânica e ela abriu a série de conferências desse projeto, notabilizando sobre o estudo da religião e sobre os nomes de Deus. Muito interessante a teoria dela. Ela tem vários livros publicados, um inclusive se chama Bíblia, mas é um livro, não é a Bíblia católica. Ela é ex-noviça, né, foi aos 17 anos, mas desistiu, alguns aninhos depois ela resolveu que não ia ser mais noviça. E começou todo esse estudo. E uma das frases que ela iniciou hoje, Fronteiras do Pensamento, é um histórico deste pensamento sobre fé, religião e ciência. Ela diz o seguinte: assim que nos tornamos humanos, começamos a criar religião. Nós somos seres que precisam dar significado e termos para que viver com conhecimento da imortalidade. E isso é muito difícil para nós. A britânica trouxe conceitos como de religião, lealdade e fé. Repete ela: se nós não encontramos algum valor no que fazemos, caímos no desespero. Religião é reverência, devoção. Acho interessante, uma britânica, quer dizer, vem de outro lado do mundo e coincide dentro do mundo hoje, do pensamento de hoje, dentro desse projeto, com tudo aquilo que a gente diz aqui no programa. Que religião é devoção, que religião é dedicação, que a fé, né, que a fé está muito ligada a atitudes, a prática da religião, desde que o homem se entende por homem. Exatamente. O homem já neandertal, ele adorava o sol e adorava o fogo, que era um deus dele, né? E tanto que eles pensavam que o fogo tinha sido criado pelo próprio sol, pelo próprio calor do sol. E essa prática religiosa vem desde que o homem se conhece por gente mesmo. E a própria ciência hoje caminha em alguns aspectos junto com a religião, junto com a formação religiosa. E isto é a evolução dos tempos, né, Viviane? A evolução dos mundos, né? E é isso que hoje uma pessoa que nem essa escritora Karen Armstrong traz pra gente o quê? O ponto de reflexão, o ponto de pensamento. Aquilo que nós estamos tentando mostrar às pessoas. O que a religião pode fazer junto a você e o que mesmo a ciência e a religião pode fazer por você. Uma outra filosofia dela, repete, é o termo que ela está trazendo agora para essa conferência, né, Fronteiras do Pensamento, ela fala sobre compaixão. Compaixão se tornou algo muito frágil, diz ela. Se tornou pena
E compaixão não é pena, não é ter pena dos outros. Dizer que ter compaixão por fulano não significaria ter pena dos outros. Seria algo muito maior. Ela coloca que compaixão não significa sentir pena dos outros, é estar associada com o útero. Ela fala da questão da maternidade. Isso nos leva ao amor materno e é algo que está presente em todas as culturas. Isso não significa que não seja difícil a compaixão. Bonito isso. Interessante. Bonito, bem né? Interessante, muito interessante. Ela muito diz interessante mesmo. que a compaixão não é ter pena, e sim estar com a paixão. E a maior paixão realmente é do útero materno. É a maternidade, né? É a maternidade. É a maternidade, isso é um fato. Eu ainda ontem estava expressando desta forma que a mulher ela é um ser iluminado de tal forma que ela consegue ter um dos maiores amores, que é gerar um ser humano dentro do seu útero, né? Que é ter a compaixão, ter a paixão dentro de si própria. A paixão, né? dentro de si. Na semana que é dedicada ao Dia das Mães. Excelente. E outro pensamento dessa britânica, que invade o mundo com seus pensamentos e seus livros, ela diz o seguinte: ninguém aprende a dirigir um carro lendo, apenas o manual. Religião tem a ver com fazer as coisas e não apenas pensar as coisas. Interessantíssimo. Você não precisa ter uma única doutrina na qual acreditar. Se tiver, perderá a realidade. Quer dizer, que ela é contra o fanatismo religioso, né? Então, assim, o que ela explica? Que a prática da religião é a maneira que você tem de doutrinar, de manter, de fortalecer a fé. Mas isso não significa que você, por exemplo, indo jogar o búzios ou indo jogar as cartas, ter isso como uma verdade única, que você pode englobar outras filosofias. Exatamente. E essas filosofias é que te trazem para a realidade, senão se torna um fanatismo, dizendo que aquela religião é a única e a única verdade. Grande verdade, grande verdade. Abriu o projeto. Onde está postado isso, Viviane? G1? No G1, né, e na Globo.com, que faz parte da G1. Eu acharia até interessante, porque de fato eu não sabia desta notícia, né? Não era sabedor dessa notícia. Isso era até bem interessante se você pudesse postar ou no seu Face ou na sua página. Já né? está no Face. Muito interessante, muito interessante. Desde o horário da manhã. Viviane, as pessoas às vezes me perguntam assim, Pai Mário, por que o senhor fala tanto da ciência e da religião junto? As pessoas às vezes não compreendem a importância que a ciência e a religião têm, porque são dois pontos, Viviane, que levam a descobertas e a prosperidade e a inteligência do ser humano. Através da ciência, nós descobrimos muitos fatores dentro da religião e descobrimos situações como a força do seu pensamento, a energia que o seu cérebro emana, a energia que o seu espírito emana, através da ciência. E a própria arqueologia fez várias descobertas em relação à nossa religiosidade, a nossa fé e a nossa esperança. Não só no africanismo, mas também no próprio cristianismo, no mundo egípcio, no mundo árabe, em todas as culturas. Em todas as culturas. Então, a religião e a ciência é o mesmo paralelo, não da mesma forma, como eu me refiro, entre o amor e o ódio. São duas situações, são dois sentimentos que caminham paralelamente e que são bem distintas umas da outra, mas que estão unidas por um único objetivo. A busca do conhecimento, a busca da fé, a busca da inteligência, a busca da cultura. Falando dessa multiplicidade de crenças, nós falamos muitas vezes, até o Pai Mário queria trazer esse tema hoje, ele disse para ele, olha, nós vamos falar muito sobre Oxum. Afinal, a semana do Dia das Mães, a gente se preocupa então em trazer a questão da religião africanista aqui no programa, que é o nosso cunho principal de homenagem. Mas, no entanto, a gente fala sobre a realidade aqui com Karen Armstrong, né, que está aí palestrando na conferência Fronteiras do Pensamento, e a gente fala que muitas vezes há essa crítica a Quimbanda, a Umbanda, né, a nação, que é a linha dos orixás, o próprio candomblé em relação à nação, e também a questão do espiritismo, que também acredita na vida e na mortalidade, assim como nós em relação aos orixás. Sim.
Conhecer esses universos não significa que você está depravando a sua religião. Conhecimento não ocupa espaço. Conhecimento é cultura. E a prática é que faz a fé se renovar e trazer cada vez mais força para as pessoas. Quando a gente fala em fé, é o acreditar. Veja bem, quando a gente faz as consultas, ao menos na casa de Iansã, né, gente? Ao jogo de búzios, aqui o Pai Mário tem meus, né? Porque essa guia de fundamento é minha. E a minha também. Colocaste a sua? Sim, a minha está aqui. Só para explicar, gente, vamos tentar aqui, ó. Olha só. Esta guia de fundamento é da Mãe Viviane, tá? Baixa aqui para nós aqui, um dos dois aqui, só para estar lá. Então assim, ó, vou tentar explicar para vocês. A guia de fundamento de Mãe Viviane: Bará, Ogum, Iansã, Xangô, Odé, Ossan, Chapanã, Obá, Bede, Oxum, Iemanjá e Oxalá. Certo? Agora vou mudar a minha guia de fundamento. Que é a prática religiosa. Exatamente. E veja bem, dentro de uma prática, a mesma cultura, no entanto, com práticas e segmentos diferentes. Diferentes. Ó, Bará, Ogum, Iansã, Xangô, Odé. Até aí, estamos iguais. A mesma coisa. A mudança vem com Obá, Ossan, Chapanã e daqui em diante a mesma coisa os Bede, Oxum, Iemanjá e Oxalá. Isso não significa que o fundamento do Pai Mário é melhor ou pior que o meu. Exatamente. Pelo contrário, quando eu expliquei há pouco tempo sobre as guias, que é a união de todos os orixás. Exatamente. Né? E isso não conflitua. Na verdade, o conhecimento se acrescenta. E mesmo assim, o Pai Mário, além da cultura africanista, né? Além da crença nos orixás, ele também tem a Quimbanda e tem a Umbanda, que são religiões diferentes, cada uma com seu segmento, cada um com a sua prática, cada um com a fé destinada a essa prática. Também existe o Espiritismo, que foi uma base onde tu conheceste a questão da imortalidade, não é isso? Exatamente, a questão da imortalidade e a questão também de vidas passadas, que o corpo não é imortal, os pensamentos não são imortais, mas sim o seu espírito. A Sim. memória, ou melhor, não é nem os pensamentos, desculpa, foi uma expressão errada minha. A memória não é imortal, porque quando tu vem novamente, pela formação espírita, quando teu espírito regressa a esse mundo que nós vivemos hoje, que é o mundo terrestre, ele não traz a memória de passados. Mas acontece em alguns fatos, em algumas reencarnações, que sim traz algumas memórias, poucas, de passados. E essas memórias que acabam atrapalhando, através de outros espíritos, a sua vida aqui na Terra. Certo? Então, o corpo não é imortal. A memória não é imortal. A mente não é imortal, mas o seu espírito sim é imortal. Eu achei interessante que a Fronteiras do Pensamento vem justamente com a Karen Armstrong, falando sobre fé e religião. E ainda hoje também teremos nessa conferência a Marina Silva, que é historiadora, pedagoga, e vai ter um debate especial com o Fernando Gabeira, né? Isso é hoje, na verdade hoje. foi segunda. E a gente sabe que é o Brasil e a questão ambiental. Então a gente está vendo aqui uma série, Fernando Gabeira, que é jornalista, escritor e ambientalista, da questão da fé, da prática religiosa e na mesma proporção falando, no caso da Fronteiras do Pensamento, falando sobre o ambiente. Como isso está próximo. Muito próximo. Como esse debate está próximo a todas as pessoas que estão dentro da nossa vida. Né? E um outro detalhe, né, Viviane? Até para a gente refletir. São várias culturas também, né, Viviane? São várias. São vários pensadores, são vários escritores, são várias culturas buscando um eixo comum, um ponto comum. A natureza, a espiritualidade, a religiosidade, a ciência, a cultura, a logística de todo ser humano. Sim. Porque isso é uma logística de todo ser humano, isso é todo ser humano na face da Terra, por mais que ele se diga que ele é ateu, ele tem fé em algo, nem que seja em si próprio. Porque não existe um ateu que completamente não tenha fé em nada. Porque tu precisa da fé sobre algo. Tem a fé no próprio ser humano, né? Exato. Então o ateu ele pode se tornar um ser não vivente? Não, não é assim, gente. Mas sim,
todos nós temos uma fé, todos nós temos uma cultura. A prática que se diferencia. Exatamente. E a prática faz a perfeição. Não em cima da fé, mas sim em cima do seu sentimento com você mesmo. E a prática aperfeiçoa qualquer tipo de atividade humana. Né? Exatamente. Isso a gente sabe, quem é historiador, quem é antropólogo, defende essa posição da evolução humana. Mas nós sabemos também que a religião tem dentro da fé as suas magias, seus dogmas e suas magias. E os sacerdotes, assim como eu, Viviane de Ançã, Pai Mário de Oxalá, somos possuidores e lutadores, defensores desses dogmas, que fazem da nossa religião cada vez mais forte, a nível de prática e de fundamento. Hoje a gente trouxe para vocês aqui, além dos pedidos de orientação, a gente também trouxe notícias de bem-estar que acontecem na nossa cidade. A gente vai trazer para vocês também um vídeo sobre Oxum, que fala um pouco mais dessa mãe, desse amor, dessa compaixão, né? Assim como existe companheiro, compaixão, tudo junto, pensando na união não só dos povos, dos assuntos, mas da sua vida com a realidade. É uma coisa que o programa faz desde o início. A prática da fé, a prática da religiosidade e a realidade do seu dia a dia. Por isso, quando nós fazemos ali, deixe seu recado no site, mostra o site dela, vivianedeança.com.br. Quando a gente faz esse tipo de pedido, você está trazendo a realidade da vida, da sua vida aqui no programa. E essa realidade é o que a gente mostra. Exatamente, essa realidade é que a gente mostra, essa realidade é que a gente carrega. Porque olha só, gente, uma situação bem clara, nós temos o costume de achar que o do outro é sempre melhor que o nosso. E não acontece isso. Nós simplesmente estamos num posicionamento onde nós estamos tentando só levar você, toda a sua atitude, todo o seu caminho, tudo aquilo que você pode fazer. Ontem ainda atendi uma pessoa, certo? Nem foi uma pessoa, desculpa, foi um casal de uma casa. Provavelmente eles estão assistindo, eles vão lembrar bem do que eu estou falando neste momento, em que houve uma situação que se dizia assim: a esposa achava que as entidades dela não eram tão fortes quanto as entidades do marido, que não eram tão perseverantes quanto as entidades do marido. E eu disse para ela: não, meu amor, não funciona assim. Cada um tem a sua entidade, cada um tem o seu amor, cada um tem a sua compaixão religiosa. Se você acredita em você, se você tem fé em você, se você tem fé nas entidades que você tem, elas vão ser tão verdadeiras quanto qualquer outra. Não coloque a veracidade da sua entidade em relação a qualquer coisa, porque para a religião, para a sua fé, o que conta muito mais é o amor que você tem a dar para ela, de si próprio. Aquilo que você deposita em relação aos seus sentimentos, em relação ao seu orixá, em relação ao seu caboclo, em relação ao seu exu. Essa é a prática religiosa. Essa é a prática do amor, essa é a prática que a gente tenta. Eu digo, a gente tenta, porque a gente não está forçando nada a ninguém, a gente não está obrigando nada a ninguém, a gente simplesmente está levando um pouco daquele sentimento que nós temos em relação aos nossos guias, como assim eu digo, aos nossos orixás, e a nossa fé religiosa. E este amor é um amor próprio, é um amor com a paixão. A paixão. Com a paixão. Exato. Agora, você tem que ter o mesmo amor próprio. Você tem que ter a mesma fé que você tem em você. Para você amar, você tem que se amar primeiro. Não é assim que funciona? Você ama o seu filho intensamente. Você ama a sua família intensamente. Você ama a sua mãe e seu pai intensamente, seja da forma que for. Por mais afastado que você esteja de um laço familiar, você continua amando. E a religião é da mesma forma. E aqui nós temos exemplos, se você for no G1, você olha essas notícias que a Viviane estava tendo, de pessoas que trazem hoje o amor e explicam o que é uma compaixão. Como outro dia eu disse, saudade só se sente no Brasil. Em outra língua, ela é uma palavra brasileira, que ninguém consegue explicar fora daqui, mas quando se chega ao Brasil se entende o que é uma saudade, que é um amor com compaixão. Ou quando sai do Brasil por algum tempo, sente. Aqui o programa sempre teve esse cunho, né? E eu achei muito interessante que nós estamos conectados com o pensamento universal. Exato. Isso é muito legal, fiquei muito feliz. Assim como ontem eu dei o parabéns à cirurgia plástica Maria da Graça. Isso.
E uma colega de trabalho dela retornou a ligação, contando que estaria de plantão hoje, né, e colocaria para ela o nosso abraço, nossos respeitos. E a gente ficou feliz por saber que estamos realmente interagindo com a comunidade e com os grandes profissionais aqui da nossa cidade. Posso só fazer um ponto em cima do que você está falando, Viviane? Pode. Até por uma interpretação. Eu gostaria que todos os nossos amigos e as nossas amigas entendessem que nós não estamos simplesmente fazendo um programa religioso, certo? Nós não estamos... Desculpa a expressão que eu vou falar, mas é um fato. Nós não estamos... O nosso cunho aqui não é vender a fé. Não é vender algo que você não enxergue. Mas o nosso cunho aqui é levar para você um amor em relação a uma religião, que é a religião que tanto eu quanto mãe Viviane e tantos outros lutam para manter ela viva, que é muito difícil, né? Manter ela viva com a dignidade, com a clareza, certo? Nós não estamos aqui para vender a fé, nós estamos aqui para levar até você um entendimento em relação a tudo isso. Conhecimento. O conhecimento. Quando esta menina, eu digo assim, esta menina ontem ligou, eu fiquei muito feliz, casualmente fui eu que atendi o telefone e passei para a mãe Viviane, eu fiquei muito feliz por um motivo. O que nós estamos tentando, nós estamos conseguindo. Sabe o que é? A gente levar para você uma informação de uma forma um pouco diferenciada. Levar para você um pouco da nossa cultura religiosa de uma forma um pouco diferenciada. Tentando, né? Quebrando todos muitos estigmas, preconceitos, tudo que você possa imaginar. Nós estamos conseguindo isso, graças a Deus. Também, do mesmo casal, eles disseram assim, Pai Mário, tem muita gente que eu sei que criticam vocês, mas parabéns pelo programa de vocês. Eu não estou aqui para fazer nenhum tipo de testemunho, gente, para dizer qualquer coisa. A crítica vai ter sempre. Uma coisa meio sem sentido. É, uma coisa meio sem sentido, mas a crítica vai ter sempre, mas o nosso cunho é esse e vamos continuar assim, não é, Viviane? Sabe o que é muito importante? Até eu ia fazer hoje o pedido de orientação. Ontem eu falei muito sobre a inveja, né? E a inveja de ser inveja, olha... E é tão triste a pessoa não ter capacidade de fazer as coisas. E quando alguém faz, por mais que seja difícil o começo ou o recomeço, mas faz. E isso é muito importante. É bastante importante para aqueles que não têm capacidade de se inspirar para começar, né? Pedido de orientação. Boa tarde, mãe Viviane e pai Mário. Tenho um filho de 31 anos. Mãe é mãe, né? Que gostaria de saber se na profissão dele, ele é cozinheiro, tem futuro nos serviços e bem quisto. Ele é bem quisto, mas dura pouco nos serviços porque tem pavio curto com as injustiças. Já falaram para mim e para ele, se não assumir a mediunidade dele, vai ser sempre assim. Um passo para frente e 3 para trás. Por favor, me deem uma luz. Ele dá o nome, até o nome do teu neto. Muito obrigada, um abraço. Aliás, quem manda é o pai. Tá? Vamos lá. É o pai que manda. Vou tentar traduzir aqui, porque como ficou, né, sem ponto, nem vírgula, aqui, não que ele não tenha escrito, mas às vezes a mensagem vem codificada. Muitas vezes eu digo a mensagem vem codificada aqui por telefone, vem com algumas dificuldades. O filho é cozinheiro, tem 31 anos, dizem, né, os profissionais da área, que ele tem futuro. O problema é que ele não para muito nos locais de trabalho, porque quando vem injustiça, ele reclama. E quando ele reclama, ele é demitido. Então, na verdade, ele pergunta se isso tem a ver com a mediunidade, se é verdade que a mediunidade atrapalha o desenvolvimento profissional dos filhos. Eu acho que é uma pergunta pertinente. É uma pergunta bem pertinente, uma pergunta... Pertinente. Eu disse pertinente, né? Gente, a minha voz hoje, eu estou hoje bem atrapalhado. Mas é uma pergunta bem pertinente e uma pergunta que pode levar a alguns cunhos esclarecedores de uma forma bem direta, tá? Então vamos lá. Perdão. Eu já sou da Ança. Se ele disser que eu sou impertinente, eu vou virar uma Emília. Ó, assim, ó. O que é a justiça para um e injustiça para outros? Os padrões de referência, né? Exatamente. Padrões de referência e padrões de dignidade. O que está acontecendo com ele? Xangô já pulou aqui direto. O que está acontecendo com ele? Ele é uma pessoa que ele tem um futuro. Ele deveria fazer alguns cursos de gastronomia, certo? Objetivo em relação ao futuro dele. Ele tem um futuro. Só que ele tem que compreender o que ele existe num universo onde outras pessoas existem no mesmo universo.
E ele está tentando ser um Robin Hood de uma forma errada. Por que de uma forma errada? Ele não tem que brigar por uma questão de injustiça. Ele tem que tentar mudar esta questão de injustiça. De que forma? Tentando flexibilizar as coisas, Viviane. Porque ele acaba tomando atitudes, tomando posicionamentos que vão contra ele. Porque se um chefe tem uma crítica em relação a uma pessoa, porque essa crítica já vem sendo alçada durante um bom tempo. Então, injustiça em relação a isso, por favor. Eu acho que o conhecimento leva à perfeição, como nós começamos. Por isso que eu disse que era bem pertinente, certo, em relação a essa pergunta. E Xangô respondendo já direto para ele, pedindo para ele aperfeiçoar, fazer alguns cursos de gastronomia, aperfeiçoar o seu trabalho que ele vai conseguir. Só que vai acontecer também o seguinte, ele vai ser um maître, um chefe de cozinha. Não é um maître, desculpa, um chefe de cozinha. E aí, como chefe de cozinha, ele vai ter que ter a injustiça também em suas mãos. Que ele vai ter que cobrar dos seus funcionários, daqueles seus comandados, não dos seus funcionários, daqueles seus comandados, algumas atitudes relacionadas à injustiça. Que para alguns ele vai ser injusto e para outros ele vai ser justo. E isto é uma balança. Por isso que Xangô pulou. Então, nesta questão, ele tem que ter um cunho se preocupando em auxiliar, então, aquelas pessoas que estão trabalhando junto, tentando levar uma orientação. Porque se ele acha injusto, é porque ele está sabendo que as coisas estão sendo assim assado e ele tem que tentar levar o conhecimento de tudo isso. Tu diz, então, que a mediunidade ela pode ser trabalhada através das atitudes. A mediunidade, nesse caso dele, Viviane... Explicando para o pessoal. Agora eu vou para essa segunda parte. A mediunidade, nesse caso dele, não envolve o profissional dele, não envolve o desenvolvimento profissional dele, certo? A mediunidade para ele vai ajudar no profissional, trazendo a tranquilidade para ele. Sim, de fato, ele precisa, Oxalá falando, e dizendo que ele precisa sim aperfeiçoar a mediunidade dele, trabalhar a mediunidade dele, mas isso não vai mudar o caráter profissional dele. Em primeira mão, se ele entrar para uma casa de religião, tudo vai dar certo, tudo vai ser bom. Não é isso. Se fosse assim, né? Não é isso. Mas a pergunta vem desta forma. É fruto de muito trabalho, muita dedicação, muita disciplina. Exatamente, a pergunta vem dessa forma. E uma das coisas que a nossa religião ensina, que ela prega, é a disciplina. É verdade. Ela prega a disciplina. Ela prega o conhecimento e o amor. Então, assim como a devoção. Assim como a devoção, mas a devoção, ela vem pregada com a disciplina e o amor. Ela vem junto. Na situação dele, ele tem uma mediunidade muito aflorada, sim. Mas essa mediunidade não atrapalha diretamente ele no trabalho dele. Atrapalha ele no pessoal dele. Mas nessas questões de injustiça, se ele está sendo... as pessoas cometendo injustiça contra outras, não tem a ver com a mediunidade dele. Ele não para emprego direto, porque ele é impulsivo, certo? Ele acha que ele está certo em tudo aquilo que ele faz, e ele não está botando na balança o que é certo e o que é errado para os outros. Falta empatia. Trabalhar um pouco mais a empatia. Falta, sabe o que na realidade, Viviane? Humildade. Para ele. Falta humildade para ele. Por que falta humildade? Porque ele acaba se tornando impulsivo em momentos que não tem que ser, certo? Tentando ser um Robin Hood, como eu disse no começo. E aí ele acaba se enroscando com os próprios cardaços do sapato dele. Aqui eu tenho outro pedido de orientação, ela diz o seguinte: oi, adoro esse programa, estou até assistindo pela internet, porque aqui em casa não pega o canal. O pessoal que quer saber por onde pega o canal, pode assistir ao vivo pela internet, né, TV Urbana, entra lá no site da TV Urbana, pode assistir no canal 11 ou 7 da NET, né, não sei bem qual é, mas... É o 11 normal e o 7 é normal. Oficialmente é o 11, né? E também temos o canal 55, que é rede aberta. Põe lá a antena, em Porto Alegre pega. Às vezes, quando tem um morro atrapalhando... Para o UHF, o 55, tem que ser uma antena externa, tá, gente? Tem que ser uma antena daquelas, se não me engano, é a espinha de peixe, né? Ou a espinha de peixe ou a azul, aquela também dá. Bom, ela disse que está assistindo o programa pela internet e que gostaria de saber sobre o relacionamento com o marido. Ela é casada e diz que o marido é muito ciumento, muito ciumento. Ela nasceu em 73 e o marido em 67, quer dizer, a diferença de idade é muito pequena.
Muito obrigada, boa semana, beijo. Os ciúmes do marido. Vamos jogar na carta essa parte? Eu acho que na carta essa parte aí. Vamos trazer aqui na carta? Só baixa um pouquinho mais a sua tela se você for jogar ali. Né? Então, eu vou pedir para o pai Mário tirar. Ontem, de novo, a gente teve um pouco de reflexo, tá, Wagner? Mas vamos tentar hoje na carta maior. Acho que é o protetor mais para trás? tela, então né? tá. Então a gente faz isso aqui. Certo. Pai Mário, tira aqui então para minha amiga sobre o marido que é ciumento. Os ciúmes a gente sabe que traduz, mas assim, Wagner, que fica bem? Isso. Tá. Olha aqui que já aparece. Ele realmente, além de ciumento, tem muita fofoca, muito olho. Existe um povo de rua alimentando. Posso ser um pouquinho abusado? Posso ser um pouquinho abusado para ajudar ela? Pode. João, tira tu uma carta aqui para nós aqui. Espicha a mão aí e tira uma carta aqui para nós aqui. Por favor. Para não dizer que tem carta marcada, né? Exato. E aqui Xangô de novo, né? Trazendo boas novas para ela. Realmente existe um corte aqui muito grande para ela. Levanta um pouquinho mais, Vê. Bom, se continuar falando, não vou falar mais, pai Mário. Desculpa, perdão, perdão. Ele está muito agitado hoje. Não, é só uma viradinha só para o Wagner ver melhor ali. Mais reto. Isso. Então vamos lá. O programa aqui é como se fosse ao vivo mesmo. Gente, daqui a pouco eu vou deixar eles aqui falando, entendeu? Perdão, então, perdão. Tá. Bom, aqui está justamente falando. Vou repetir a resposta para a amiga. Posso, pai Mário? Pode, desculpa. Obrigada. Estou de castigo. Existe todo um corte para ela, realmente, com o povo de rua, trazendo para ele uma sensação de insegurança, de maturidade. Mas o amadurecimento desse relacionamento vai trazer mais equilíbrio. Procura saber quais são as fofocas que têm chegado ao ouvido dele sobre o comportamento dela. Essas fofocas é que estão alimentando essas sensações muito negativas. Então, onde tem fofoca, tem desarmonia, né? Agora pode falar. Posso falar agora? Pode. Sair do castigo? Saiu do castigo. Tá, obrigado. É que para vocês entenderem que aqui a gente faz mesmo desta forma, entendeu? A gente comete erros, não é uma bagunça, é simplesmente uma naturalidade, Viviane. É verdade. É uma naturalidade. Nós não temos pautas aqui, nós não montamos nada aqui, e você vê, é assim mesmo. Cometemos erros e... O que eu posso dizer? Desculpa, gente. Coitada da menina que devia estar assim, ai, ele não para, eu quero ouvir, coitadinha. Oi, Vivi, queria saber porque nada está dando certo ultimamente em minha vida. Os setores da minha vida, todos, estão todos bem complicados, principalmente no campo da justiça, herança e julgamentos. Ela está toda enrolada. Pois então, vamos lá. Lá no Búzio. Hoje o pai Xangô está gritando para todo mundo. Ela está toda enrolada em todos os campos, né? Tudo trancado, principalmente em questões de herança, de audiência. Bom, aqui sim, nós estamos falando de uma espiritualidade, tá? Aqui nesse ponto, tanto Xangô, só para você entender assim, ó, eu sei que está um pouquinho difícil de você ver o Búzio, mas nós vamos fazer algumas mudanças, tá? Xangô, Ogum, Iemanjá e Oxum, já respondendo por ela, de todo um ciclo que está acontecendo na vida dela, espiritual. E esse ciclo precisa ser modificado, precisa ser renovado, gente. E de que forma? Ela está com os caminhos trancados e sendo cortado toda e qualquer prosperidade da vida dela. Xangô pedindo justiça em relação a tudo isso. Então, esta menina precisa, de fato, de um atendimento direto, Viviane. Pessoalmente. Então, pessoalmente, ela precisa então, de um atendimento. Telefone, pai Mário. Telefone para marcação de consultas. 3084-3434, 3084-3434. O telefone começa a ser atendido a partir das 10 da manhã até às 19 horas, 20 horas, vamos colocar assim, tá? E as marcações de consulta, tanto com mãe Viviane de Inhaçã quanto com pai Mário de Oxalá, a partir das 14h30 até às 18h30, ok? Então, esse é o nosso horário de atendimento de segunda a sábado, certo? Então, você liga lá, agende seu horário. Esse preço promocional que nós estamos, hoje até eu recebi uma ligação me perguntando sobre isso, não vai ser só agora nessa semana do Dia das Mães. Mas o brinde para as mães, sim, nesta semana. Esse nosso desconto que assim a gente pode dar, assim dizer, né, essa promoção que nós estamos fazendo, vai até o final do mês de maio.
Então as pessoas podem se organizar. Se organizar, exatamente. Tem a virada de cartão de crédito, pode passar no cartão. Exatamente. Então pode fazer dessa Exatamente. forma. Boa tarde, Vivi e Mário. Gostaria que consultasse os buses. Então, está pedindo buses. Vou deixar, já que hoje o senhor está... Ser elétrico. Hoje, já estou há algum tempo com problemas de intestino. Já fiz vários exames, mas é tudo normal. Agora pediram para fazer uma colonoscopia, né, que vai fazer na semana que vem. E ela está com medo. Ela pergunta se o exame vai dar tudo certo. E se nesse exame vai revelar alguma doença. Na verdade, Fernanda, quem vai dizer é o exame. É para isso que tu vai fazer o exame, né? Mas é importante saber se tu tem uma energia desorganizada que pode estar gerando uma doença. Exato. Vamos dar uma olhadinha para essa amiga, então, que está com essa questão de saúde bem complicadinha. Mostra aqui para mim, Wagner, por favor. Aqui, ó, gente. Ossain, Obá e Chapanã, respondendo por ela, tá? Ela tem que ter alguns cuidados nos próximos dias e algumas mudanças de energia antes de fazer esse exame, tá, Viviane? Não posso dizer se vai aparecer algum tipo de doença ou não, mas posso te dizer, a tua energia está muito oscilante. Ossain, que é o nosso médico, junto com o Chapanã, que é o dono também das doenças, mostrando que, sim, você tem que fazer esse exame, muita cautela e vá tranquila, certo? Porque o Obá não marca nenhum corte para você. Mas sim, muita cautela no momento desse exame. Um detalhe assim, ó, cuide da sua alimentação nos próximos dias, tá? A alimentação vai contar muito com o seu exame, ok? Certinho? Então vamos lá. E agora nós temos uma pergunta aqui de mais uma pessoa que é casada, que está com muita preocupação dentro do casamento. Oi, Vivi, gostaria de saber se meu casamento está passando por uma fase ruim ou se fizer algum trabalho para me separar. Às vezes acho que acabou o amor e o encanto. Estamos comprando um imóvel e não sei se devo comprar junto. Por favor, não fale meu nome, não vou dizer aqui, né? Pode me chamar de amiga. Adoro ver o programa. Eles estão com projetos de comprar um imóvel, de futuro. No entanto, ela diz que às vezes parece que terminou o encanto. Uma situação difícil, né? Investe ou não investe nesse relacionamento? Você não quer olhar nas cartas? Preferia que o senhor jogasse nos buses. Então tá. De fato, esse romance deles, esse amor deles está muito morno. Mas não pela falta de amor, Viviane. É feitiçaria? É o que ela pouco pergunta. De feitiçaria, olho grande, certo? Que está tirando o encanto dos dois. Compra sim esse imóvel, Yansan dizendo para você fazer esse futuro para vocês, tá? E Iemanjá pedindo para você cuidar muito com seus pensamentos. Desculpa eu estar olhando para baixo, gente, mas é para mim poder fazer a leitura da forma, certo? E assim, ó, Oxum dizendo que existe olho grande e feitiçaria no meio de tudo isso para separar o casal. Então, realmente, ela não está enganada. Não, ela não está enganada, não. A percepção dela está correta. Corretíssima. Mas contra a feitiçaria, amiga, não adianta. Vai ter que ir lá, consultar, verificar quais são os elementos que foram utilizados nessa feitiçaria para poder transformá-los de uma maneira positiva. Aí tem que ligar e marcar, tá? 3084-3434, tá aí o telefone para vocês. 3084-3434, você agenda a consulta. Aqui eu tenho uma coisa bem interessante, até o nome da pessoa veio masculino, e acho que quem escreveu foi a esposa, olha só. Meu nome é Magali, nasci no dia 78, meu marido é do dia fevereiro de 78. Aliás, 1º de fevereiro de 78, tá ali grudadinho com a Iemanjá. Gostaria de saber se eu vou engravidar ainda este ano. É o meu grande sonho. Muito obrigada. Idade hábil até ela tem. A questão é se ela vai conseguir engravidar este ano. Nosso tema hoje também vai entrar para Oxum, então achei bem compatível. Magali, né? Uhum. Maternidade um pouco afastada de você, tá, Magali? De fato, assim, ó, Oxum dizendo que a maternidade bem afastada, mas o problema não é com a Magali, o problema é com o esposo dela. Tem que dar uma olhadinha na força do esposo. Exatamente, tem que dar uma olhadinha na força do esposo, o esposo tem alguns cortes relacionados aí para ele aí, certo? E fazer alguns exames aí.
Gente, quando a gente fala assim, mas então o problema é do esposo. A Oxum não abençoa só as mulheres. Não. Né? Na verdade, ela gera e protege o útero por ser mãe, mas também gera a fecundidade do homem. Verdade. O homem, da mesma forma que a mulher... Isso não significa que ele é homossexual, vamos deixar claro isso, né? O orixá não define a sexualidade da pessoa. Não. Isso é um fato, até um assunto bem posto, Viviane, que o orixá, de cabeça da pessoa, não define a sexualidade dessa pessoa. Nem para a mulher, muito menos para o homem. Porque tem muitas mulheres filhas de Ogum. Exato, tem muitos homens. Tem muitos homens filhos de Iemanjá, filhos de Iansã, filhos de Oxum. Que não são homossexuais. A opção sexual é da pessoa. Assim, mas voltando ao caso desse nosso casal, voltando ao caso desses nossos amigos, a Oxum sim está respondendo por ele pela fertilidade dele também. Entendeu? Por isso que eu disse que ele precisa fazer alguns exames. Porque a mãe, ela responde pelo homem também pelo ponto de fertilidade. Claro, fecundidade. Certo? Porque senão não pode haver a fertilidade da parte da mulher, não tendo a fertilidade da parte do homem, e não vai ser fecundado um feto. Ok? Então, neste caso aqui, Oxum respondendo muito em relação a ele, para ele ter um cuidado um pouco maior sobre isso. Porque a própria alimentação, as próprias energias negativas, certo? E a própria forma de fertilidade tem que ser muito bem cuidado. Ele deveria fazer alguns exames aí, cair um pouco o preconceito, que isso é um preconceito que os homens têm muito grande, certo? Cair um pouco esse preconceito e buscar uma clínica aí de fertilidade para fazer alguns testes de esperma aí, porque tem alguns problemas aí, tá? Nessa questão. Então, quando as senhoras aí tiverem algum problema, vamos trabalhar os dois, tá? Muitas vezes não é só a mulher que tem problema, mas o homem também, e com uma frequência muito maior que se imagina. Interessante que aqui a gente está colocando que se o assunto realmente for fecundidade, for gravidez, pode o casal consultar. Né? Sim. O assunto é o mesmo, é uma consulta. Então você vai para a consulta com o marido, ou com o nome do marido, ou com a foto do marido, e ali pode ser indicado o trabalho tanto pela linha de Umbanda quanto pela linha de Nação. Exatamente. Quem vai definir são os búzios ou as cartas. Então, vou deixando o telefone para vocês. 3084-3434, 3084-3434. Eu trouxe um vídeo, eu vou pedir para o André colocar para nós, que fala sobre, mostra, né, a representação humanística de Oxum. Pode colocar para mim, André? Dá retorno baixinho aqui para nós aqui. Ele trouxe aqui para nós, vai colocar aqui no nosso vídeo atrás. Oxum mãe, né? Eu adoro esse axé. Esse axé é maravilhoso. Para quem é de Umbanda diz que é ponto, né? Mas na verdade os alabês trabalham com isso. Então Oxum ali já demonstrando o ouro, né? As joias, os pássaros que estão ligados ao Oxum. Voltarei para buscar os instantes. O maior ouro de Oxum é o amor de Oxum, né? É o maior ouro de Oxum. E aqui é uma gestante, né? Esse vídeo eu achei bastante interessante trazer para vocês, porque mostra justamente pontos de regência de Oxum. Ela nos rios, ela nos pássaros, nas flores, na beleza, o amarelo, o dourado, né? Então ela ali, ela na beira dos rios, quando a gente diz, né? Situando onde são feitas as oferendas a Oxum, e o caminhar sobre as pedras. Eu achei muito interessante caminhar sobre as pedras, porque eu vou ter a proteção de Oxum e não vou ter pedras no meu caminho. Não é porque você tem a proteção do orixá que você não vai ter pedras no seu caminho. A força do orixá é que vai fazer com que muitas vezes você consiga recuperar as feridas que causaram as pedras. E sim também porque as pedras que Oxum caminha são as pedras de Xangô, né? Como ali a gente pode ver alguns amalás arriados, algumas oferendas arriadas para Xangô e as matas de Ogum. E ela ali vem buscando o seu ouro. Obedece o ouro. E até eu coloco nessa área a proteção da mãe água, né? Da mãe água, mãe Oxum, cuidando do ventre, que é a fecundação, a criação do mundo. Muito bonito esse vídeo, eu agradeço até o André por ter nos colocado esse símbolo tão bonito. E você encontra esse vídeo também no YouTube. A maioria dos cantos, a maioria das lendas já estão, né? Representações já estão ligadas no YouTube. Já estão. Já são de domínio público. Já estão. E até tem um ponto de Umbanda, Viviane, muito bonito. Nós temos axés de lamentos de Oxum na nação e alguns axés de alegria de Oxum
na nação, e nós temos alguns pontos de Umbanda também, que se determina Oxum, que um deles é lindíssimo, que se canta assim: foi na beira de um rio, aonde Oxum chorou, oi chora, eu, chora pelo filho teu. O que é o lamento de Oxum? É o amor que Oxum traz, é a doçura que Oxum traz, o encanto que Oxum traz pelo nascimento do seu filho. Com aquela paixão que com a paixão. Só que quando esse ponto, que esse é um ponto, e alguns axés, quando se diz que Oxum chorou, quando fala que Oxum chorou, ela chorou pelo amor, pelo seu filho, a alegria dos seus filhos. E toda mãe chora, e toda mãe tem um sentimento pelo seu filho, de cuidado, de carinho, de proteção. Por isso que uma mãe carrega uma das maiores divindades, uma das maiores alegrias, que é a maternidade. E falando muito sobre Oxum, está havendo entre as pessoas que são fiéis e muitas vezes somente simpatizantes da religião, uma confusão muito grande entre os Bedes e Oxum. Exato. Entre Oxum Pandá e Oxum Pandá de Bede. São sobrenomes de orixás, tá? São qualificações do orixá. Mostrando aqui na guia, vou mostrar, tá, guris? Na guia, temos a representação dos Bedes no colorido. Posso? Vou deixar na sua aqui. Tá. Temos a representação no colorido aqui, na alegria, né? Na força de todas as misturas de energias que a criança vem. A criança, ela vem pura para a Terra, ela vem com a facilidade de trazer todas as energias do encanto, da prosperidade, da fecundação, mas elas são frutos de todas as bondades humanas. Não é que ela seja uma tábua rasa, como se diz na pedagogia, e que vai somente trazendo as marcas a partir do nascimento. Ela vem com todas as bênçãos. Dessas bênçãos é que a criança, muitas vezes, ela é imune até à feitiçaria. No entanto, as crianças, Oxum de Bede, Xangô de Bede, são crianças. A responsabilidade deles sobre a espiritualidade das pessoas, ela tem que ser muito bem cuidada. Por isso, Oxum cuida desta alegria, dessa energia, que tem que ser muito equilibrada, até para poder ter uma força direcionada. Porque criança brinca, não brinca? E às vezes não deixa tudo bagunçado na casa. Tu tropeça no carrinho, acha a boneca no João Deve, já vi até a boneca no forno. E a criança foi lá, pegou a comida do forno. Eu já vi gato no forno. Pois então. Eu já vi gato no forno. A Oxum vem justamente com esse cuidado. Ela já vem com esse cuidado de proteção, de educação, de formação, de saúde. Então são orixás diferentes, mas como na guia, todos interligados. Também temos aqui, vocês verem, tem duas cores, né? Uma mais clara e uma mais escura. Em algumas nações a escura é para Oxum moço, em outras nações para Oxum mais senhora. Os Bedes estão muito ligados à proteção a Oxum Dokô, né? Que significa aquela mãe mais velha, né? Aquela mãe mais cuidadora, a mãe que gera os filhos e que cuida os filhos. Existe uma outra qualidade além da Dokô, né? Existe a Demum também. A Demum também faz muito esse equilíbrio. Ela faz muito esse equilíbrio também. Na realidade, todas as Oxum fazem esse equilíbrio, porque a Pandá, ela tem todo um cuidado com os Bedes também, que é o cuidado da alegria. Da alegria. Que é o cuidado da alegria, que é o cuidado da babá. Da babá que cuida e dá o amor e dá um pouco do ensinamento, né? Porque nós temos muitas babás por aí também, que são como mães para nossos filhos. Como mães, nossa! E dentro dessa cultura de Oxum, dentro dessa cultura de cuidados de Oxum, ela é uma mãe, a Dokô, ela é uma mãe muito carinhosa, ela é uma mãe muito protetora, ela é uma mãe da fecundidade e é aquela mãe que também castiga. Por quê? Castigar que eu me refiro... castigo, você sabe que eu sou contra o castigo. Não, o castigo que eu me refiro, não. Mas criança é uma coisa que eu fico muito delicada. O castigo não é uma palmada, mas o castigo muitas vezes é botar a criança sentada na cadeirinha do pensamento. Porque você tem que dar a educação. É o castigo, é a doutrina, é o ensinamento. Então, as Oxum têm essa dádiva de trazer um ensinamento para os Bede, para os Erês. E como saber se essa criança que está no ventre está protegida por Oxum ou por Xangô, né? Se a gravidez está bem, se a criança está bem, justamente nesse momento é que responde os Bedes. Existe uma obrigação, né, na religião que se chama mesa de Bede, né? Exato. Por que uma mesa de Bede? Porque ela é toda voltada à energia da prosperidade, da doçura,
e sempre ligada às crianças, pois a criança é a base do conhecimento e é a manutenção desse conhecimento. Você está perguntando, mas Viviane, a criança não sabe rezar, a criança não sabe o fundamento, mas é ela que vai perpetuar esse conhecimento. É ela que vai trazer dessa cultura que nós temos todo o desenvolvimento, o aperfeiçoamento, né? A gente vê ali muitas questões ambientais e sociológicas. Ela vai inserir a realidade na fé, trazendo o início do nosso programa. Essa criança que será um adolescente questionador, um adulto formador de opinião e também um idoso que vai passar o conhecimento às novas gerações. Essa é uma função de Bede, de proteger essa alegria e essa fé. E Oxum vem como a mãe criadora. Ela vem como aquela mãe que, independente do que o filho tenha de positivo, de negativo na sua conduta, né, de perfeições ou imperfeições na sua formação genética, ela é mãe. E toda mãe tem esta compaixão de amar o filho, independente dos desígnios que a vida traz a ele, porque ela estará sempre ao seu lado. Até muita gente diz, pai, antigamente se dizia assim, né? Pai a gente não sabe, mas mãe a gente sabe sempre. Não, não é assim. Hoje tem o DNA, pai a gente sabe mesmo quem é. Mas o pai tem pais que são mães. Não tem? Tem muitos. Hoje com a guarda compartilhada, que já é prevista, e aliás está ficando de uso muito comum dos divórcios, tem pais que são mães. Isso já existia há muito tempo, né, E tem Viviane? mães que são pais. Exato. Esta é uma coisa muito bonita que você está falando, porque tem muitos pais mesmo que respondem como uma mãe e uma mãe responde como um pai. É uma união familiar, é uma união de compreensão. Só que como o pai não gera no útero, muitas vezes ele precisa realmente harmonizar essa energia masculina com as energias de Oxum, com as energias de Iemanjá, né? Com as energias de Iansã, porque Iansã também é a mãe, diga a Carminha, ele não lembrou, mas a gente sabe, eu falei ontem, que também a mãe, aliás, uma grande mãe, segundo a lenda, Iansã é mãe de 9 filhos, né? Então, é uma senhora mãe. E também nós temos aqui toda a ligação do panteão africano, trazendo a fecundidade que precisa estar harmonizada. No homem, muitas vezes, é necessário fazer, inclusive, um axé de Oxum, para que ele tenha este apego mais harmonizado. Ontem eu atendi uma amiga minha, que quando o marido soube que o filho ia ser menino, ele não falou mais com ela. Ele queria uma menina. Né? Então, essa desarmonia, muitas vezes, exige que a espiritualidade interfira para o equilíbrio da criança. E aí os Bedes entram em ação. Os orixás, Bedes, entram em ação para harmonizar a energia da criança, a energia da família, junto com Oxum. Mas não significam que são o mesmo orixá. Bede e Oxum, tá, gente? São situações diferentes com doutrinas diferentes. Além do que a gente está falando, eu gostaria também de salientar que quando a gente consulta o búzio, a carta, você também está conhecendo um pouco da religião e está recebendo conhecimento. Como nós fomos professores, né? Mas dentro de uma cultura. E através desse movimento religioso é que nós conseguimos lhe auxiliar. Hoje falamos muito de mãe, né? A mãe criadora, a mãe cuidadora, né? A mãe fecunda, as crianças. E isso traz toda uma alegria na semana do Dia das Mães. O Pai Mário já tinha colocado que a Casa de Iansã fez uma promoção no valor, o valor é X, né? E está com 20% de desconto. Gente, não é nada absurdo. A consulta equipara a consulta de qualquer outro babalorixá. A diferença é que na nossa organização a gente pode, inclusive, usar os cartões para poder pagar, né? Que é o Master, o Ban e o Visa. Exato. Que facilita somente a data para você. Você ganha também um axé, um mimo, um presente que vai ser dado a todas as mulheres que são mães ou futuras mamães. Ou futuras mamães. Só que esse axé, quando a gente consulta, a gente já vê qual a maior facilidade, qual a maior dificuldade daquela pessoa. E esse presente já está conectado com a consulta que se vê, né? Então eu tenho visto muita gente com pensamentos negativos. E um dos presentes que eu pude fazer ontem
a uma outra amiga, foi um banho de sais de Iemanjá. Para a espiritualidade, para a clareza, para a força. E ela é mãe, estava muito deprimida em relação ao filho também. Então tudo isso a gente procura fazer dentro de um trabalho sério. Mas para você que quer agendar a consulta, 3084-3434. Paimara, essa semana a gente vai falar mais sobre orixás, vamos trazer mais imagens de orixás, mas hoje eu trouxe uma homenagem às mães. Né? Eu, aliás, vou homenagear a semana inteira minha mãe Marlene, né? Beijo, mãe, e a minha irmã, que é a mãe de 3 meninos, né? Beijo, mana. Mas esta mãe especial é um acalento do filho. Achei, nesse sentido, é uma música de Rick Renner, não é um estilo musical até que eu utilizo, mas eu trouxe essa mensagem para vocês, com essa minha mensagem de final de programa. Tens alguma para encerrar? Tenho. Gonzaguinha, eu fico com a pureza da resposta das crianças. É a vida, é bonita e é bonita. Viver e não ter a vergonha de ser feliz. Então vamos assistir então essa homenagem aqui conosco, para você também, apesar de sua mãe ter falecido, você é muito jovem, né? Mas sua filha é mãe. A minha filha é mãe. Né? Minha filha é mãe. E eu tenho um amor muito grande por todas as mães. Então, nossa homenagem então hoje com música, né? Com música e um acalanto para as mães. Beijo, aguardo vocês lá na casa de Iansã. Vamos fazer essa homenagem? Mãe, hoje eu descobri que eu cresci. É que de repente eu me vi tão sozinho na estrada. Mãe, hoje eu precisei de você. Eu não sabia o que fazer. Me vi de mãos atadas. Mãe, o que é que a gente faz quando o sucesso não traz a paz que a gente procura? Mãe, hoje aqui sozinho eu rezei, aqui no meu cantinho eu chorei.